40 dias depois do Natal, a igreja celebra no dia 2 de fevereiro a solenidade da apresentação, a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Mas nós escutamos hoje, dentro da oitava do Natal, no quinto dia, esse relato de São Lucas, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria, cumprindo a lei de Moisés, levando o seu filho primogênito ao templo para realizar uma espécie de resgate, porque, segundo a lei, os primogênitos deviam ser oferecidos, consagrados ao Senhor, assim como as primícias das colheitas, os primogênitos dos animais deviam ser oferecidos, sacrificados, também o primeiro filho de um casal. E por isso eram oferecidos sacrifícios, quando o texto diz que eles levaram um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme a lei ordenava. Então o sacrifício era oferecido no sentido de um resgate, né, de tomar de volta para si o filho que pertencia ao Senhor, no sentido de que, claro, a criança não ia ser sacrificada, a criança não ia ser imolada. Mas no caso de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então sim, ele será imolado, ele será sacrificado muitos anos depois. Naquele momento se cumpre a lei de apresentar no templo o menino Jesus. E justamente nessa ocasião aparece já o mistério pascal. O destino de Cristo, o futuro de Jesus aparece ali na profecia de Simeão, que diz que Jesus é a luz para iluminar todas as nações, glória de Israel. Mas na profecia que ele faz a Nossa Senhora, aparece já o mistério da cruz. Uma espada te transpassará a alma. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E a espada que vai transpassar o coração de Maria. Portanto, aqui já aparece o mistério da cruz, aqui já aparece o mistério do Filho de Deus, que será entregue à morte para nos resgatar. Justamente aquilo que os seus pais estão fazendo ali no templo, o resgate do primogênito, um sacrifício que é oferecido no lugar do filho que eles querem levar de volta para casa. Também Jesus será o preço, o sangue de Cristo derramado na cruz, a sua morte será o preço do nosso resgate, para que nós alcancemos a vida. Ele vai morrer a nossa morte para nós vivermos a sua vida. É um substitutivo. Ele se oferece à morte no nosso lugar, assim como aquelas pombinhas foram oferecidas como resgate na apresentação de Jesus. E Simeão então diz: Jesus é a luz. Os meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos. Ele não é apenas o Messias esperado por Israel, mas ele é o Salvador do mundo inteiro. Luz para iluminar as nações, glória de Israel. Ele é o Rei, sacerdote, esperado por Israel, prometido por Deus a Israel.
mas Ele é o Salvador de toda a humanidade. Também São João, na primeira leitura de hoje, usa essa imagem da luz, como Simeão, que é uma imagem cara a São João. Quem ama o seu irmão permanece na luz. O que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Isso porque, um pouco antes, São João diz que para sabermos se amamos a Deus, que se conhecemos Jesus, temos que ver se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. É preciso guardar a sua palavra para que o amor de Deus permaneça em nós, seja plenamente realizado em nós. Então, obviamente, eu não posso dizer que amo a Deus se eu não o respeito, se eu não o obedeço. Eu seria mentiroso, seriam apenas palavras vazias se eu dissesse que amo a Deus, mas não obedeço os seus mandamentos. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. E isso significa, entre outras coisas, dito de um outro modo, permanecer na luz, viver na luz. Odiar o irmão é agir de um modo oposto àquele que Jesus agiu e nos ensinou a agir também. Então Jesus é a luz que veio para nos iluminar. Por meio da sua doutrina, na qual nós devemos crer e viver a partir daquilo que ele nos ensinou, mas também nos comunicando a sua graça. Se nós vivemos na sua graça, então nós vivemos na luz. Ele nos ilumina, ele nos salva. Ele que é o Salvador da humanidade, ele que nos resgatou, nos salvou. Mas eu tenho que permanecer nessa luz. Quando eu escolho o pecado, então eu estou saindo da luz, voltando para a escuridão, voltando para as trevas. E aqui São João destaca um pecado muito específico, que é o de odiar o irmão. Já que Jesus disse, amai-vos como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, então as outras pessoas saberão que vós sois os meus discípulos. Esse é o distintivo dos discípulos de Jesus. Então peçamos ao menino Deus que se fez homem por amor a nós, que nos ensine a amar assim como ele nos amou, que nos ensine a perdoar assim como ele nos perdoou. Nós vivamos sempre iluminados pela sua luz. Amém.